Oi, gente! Hoje a gente vai resolver de novo o problema da Basileia, que é a soma 1 mais 1/4 mais 1/9 mais 1/16 e assim por diante, utilizando agora integrais duplas. Como eu falei no vídeo anterior, existem várias formas de resolver o problema da Basileia. A gente pode escrever essa soma, né? A gente sabe, na verdade, que essa soma é 1 dividido por 1 ao quadrado, mais 1 dividido por 2 ao quadrado, mais 1 dividido por 3 ao quadrado, mais 1 dividido por 4 ao quadrado, e assim por diante. Então, a gente pode escrever como somatório de 1 dividido por n elevado a 2, com n indo de 1 ao infinito. Essa daqui é a nossa soma. Porém, a gente pode dividir essa soma em duas somas. Como? Primeiro somando os que têm denominador n ímpar e os que têm o n sendo par. Vou mostrar aqui como a gente pode fazer isso. Observa aqui ó, que essa soma S é 1 dividido por 1 ao quadrado, mais 1 dividido por 3 ao quadrado, mais 1 dividido por 5 ao quadrado, e assim sendo todos os ímpares, mais, agora só os números pares, 1 dividido por 2 ao quadrado, 1 dividido por 4 ao quadrado, 1 dividido por 6 ao quadrado, e assim por diante, sendo todos aqui os pares. Então, a gente dividiu aqui, só reorganizou isso daqui, ó, em partes com o n ímpar e o n par. E a gente pode escrever esse somatório, então, sendo dois somatórios diferentes. A gente representa os números ímpares sendo aqui o somatório de 1 elevado a 2n mais 1 ao quadrado, com n indo de 0 ao infinito. Porque quando n for 0, vai ficar 1 dividido para 2 vezes 0, que é 0, dividido para 1 ao quadrado. O próximo, então, seria 1 dividido para 2 vezes 1, que é 2, mais 1, 3 ao quadrado. Então, esse daqui é a representação dos números ímpares, esse 2n mais 1. E a representação dos números pares é 1 dividido para 2n ao quadrado, claro, com n indo de 1 agora até o infinito. Por que 2n? Porque a gente vai começar aqui. O primeiro termo seria 1 sobre 2 vezes 1, 2 ao quadrado. O segundo termo seria 1 dividido para 2 vezes 2, 4 ao quadrado. O outro seria 2 vezes 3, 6 ao quadrado. Ou seja, todos os pares, exceto o 0. O 0 também é um número par. Então, a gente poderia começar do 0, porque ficaria 2 vezes 0 igual a 0 ao quadrado, que é 0. Só que o problema é que se a gente fizesse isso, a gente ficaria com o primeiro termo sendo 1 dividido para 0. E isso daqui é uma indeterminação por causa da divisão por 0. Por isso que a gente tem que começar no número 1. Só que a gente viu que esse S aqui, que era a nossa soma, era isso daqui. Então, a gente consegue escrever aqui, ó, que o somatório de 1 elevado a n ao quadrado, com n indo de 1 ao infinito, é a mesma coisa que o somatório, colocar aqui os números pares primeiro para ficar bonitinho, de 2n ao quadrado, com n indo de 1 ao infinito também, mais o somatório agora dos ímpares, que é 1, 2n mais 1 ao quadrado, com n indo agora de 0 ao infinito. Então, a gente separou esse somatório inicial em dois outros somatórios. Bom, eu vou chamar isso daqui de S para ficar mais fácil, que a gente sabe que é o somatório de 1, só que 2n elevado ao quadrado é 2 ao quadrado vezes n ao quadrado, que é 4n ao quadrado. Então, a gente pode escrever assim, 1 sobre 4n ao quadrado. Quando n vai de 1 até o infinito, mais, e repete aqui os ímpares. Bom, a gente pode escrever isso daqui sendo somatório, com n indo de 1 até o infinito, de 1/4 vezes 1 dividido para n ao quadrado. Então, o nosso S é isso daqui,
mais o somatório dos números ímpares. Porém, aqui a gente sabe que uma das propriedades do somatório é que a constante pode sair fora. E 1/4 é constante, não depende de n. Então, a gente pode escrever que S é 1/4 vezes o somatório de n igual a 1 até o infinito de 1 dividido por n ao quadrado mais o somatório aqui dos ímpares. Isso aqui, gente, olha o que apareceu bem aqui. O somatório de 1 dividido por n ao quadrado com n de 1 ao infinito era exatamente nossa soma S original, como a gente pode ver aqui. Então, a gente pode colocar isso daqui sendo S, né? Então, vai ficar S é igual a 1/4 de S mais o somatório quando n é um ímpar. Então, a gente pode escrever que o somatório de 1 dividido para 2n mais 1 ao quadrado, de n igual a 0 até o infinito, é o S menos 1 sobre 4S. E isso daqui é 4S menos 1S, tudo sobre 4. Então, a gente tem que 3S, né? Resolvendo isso daqui, ó, 3S dividido para 4 é o nosso somatório dos n ímpares. Bom, se a gente passar o 4, né, multiplicar por 4 dos dois lados e dividir por 3 dos dois lados, a gente corta isso daqui e a gente tem que S é 4/3 do somatório de quando n é ímpar. A gente, então, precisa achar esse S, que é o nosso objetivo original. Então, a gente precisa só resolver esse somatório aqui. E como que a gente resolve esse somatório? A gente precisa lembrar uma integral que vai nos ajudar muito. Por quê? Vou colocar aqui lembrando. Integral de 0 a 1 de x elevado a 2n dx. Isso daqui, ó, é x elevado a 2n mais 1 dividido por 2n mais 1, de 0 a 1. Então, vai ficar, quando x é 1, vai ficar 1 elevado a 2n mais 1, dividido por 2n mais 1, menos o 0 elevado a 2n mais 1, que vai dar 0. Então, vai ficar assim. Só que 1 elevado a qualquer outro número sempre vai dar 1. Então, o resultado dessa integral é 1 dividido por 2n mais 1. O nosso S que a gente quer saber é 4/3 do 1 somatório, com n indo de 0 até o infinito, de 1 elevado a 2n mais 1. Isso tudo pode ficar ao quadrado. Porque quando a gente eleva toda a fração ao quadrado, vai ficar o quadrado do 1 e o quadrado do denominador. Só que 1 ao quadrado é sempre 1. Então, vai ficar isso daqui, como a gente já tinha. Então, a gente pode simplesmente elevar tudo ao quadrado, que não faz a mínima diferença. Só que o que é elevar ao quadrado? É multiplicar duas vezes a mesma coisa. Então, a gente pode escrever que esse S é 4/3 vezes o somatório de 1, 2n mais 1, vezes 1, 2n mais 1. Quando n vai de 0 até o infinito. Só que, o que a gente viu? Que é 1 sobre 2n mais 1 aqui, ó. 1 dividido para 2n mais 1, a gente pode escrever sendo a integral de 0 a 1 de x elevado a 2n dx. Então, a gente vai trocar esse 1 dividido para 2n mais 1 pela integral de 0 a 1 de x elevado a 2n dx, que é a mesma coisa. Então, a gente tem que S é 4/3 do somatório de n indo de 0 até o infinito de 1 sobre 2n mais 1, que, como eu falei, eu vou escrever sendo a integral de 0 a 1 de x elevado a 2n dx, vezes esse outro aqui eu vou escrever com outra variável. Em vez de x, eu vou colocar y.
A gente pode escrever sendo duas integrais para a gente conseguir fazer uma integral dupla. Mas é a mesma coisa. Então, eu vou escrever 0 a 1, y elevado a 2n dy. São duas integrais que são iguais. Ou seja, se a gente fizer, isso daqui vai dar 1 sobre 2n mais 1, e isso daqui também vai dar 1 sobre 2n mais 1. Então, por que eu botei duas variáveis diferentes? Só para a gente conseguir fazer a integral dupla. A gente pode fazer isso porque os resultados vão dar exatamente a mesma coisa, eles são exatamente a mesma coisa. Então, a gente pode escrever sendo uma integral dupla. S é 4/3 do somatório de n igual a 0 até o infinito, de a integral de 0 a 1, a outra integral de 0 a 1, de x elevado a 2n, y elevado a 2n, dx, dy. Só que a gente sabe que o somatório das integrais é a integral, são as integrais do somatório. Então, a gente pode trocar isso daqui de ordem. Eu posso escrever que S é 4 dividido por 3, a integral aqui, né, as integrais do somatório de n igual a 0 até o infinito, de x elevado a 2n, y elevado a 2n, dx, dy. Então, a gente tem que ver o que é esse somatório. Bom, então vamos resolver ele aqui, ó. O somatório com n indo de 0 até o infinito de x vezes y elevado a 2n. Vou colocar aqui o 2n para os dois, que é a mesma coisa que isso daqui, né? Porque isso daqui vai dar o primeiro elevado e o segundo elevado. Então, eu só juntei para ficar mais fácil a gente ver o que acontece. Vamos lá. Quando n é 0, a gente vai ter x, y elevado a 0, mais x, y, 2 vezes 1, 2, mais x, y, quando n é 2, vai ficar 2 vezes 2, 4, mais x, y, 3 vezes 2, 6. E assim por diante. Né? Isso daqui vai ser até 1. Então, esse somatório aqui vai ficar 1 mais xy ao quadrado, mais xy quarta, mais xy sexta, e assim por diante. Vocês percebem que essa sequência é uma PG. Isso daqui, ó, é uma PG. É uma soma de uma PG. E a razão dessa PG, né, se a gente dividir aqui um termo pelo outro, ó, 4 dividido por 2, a gente vai ter que a razão é xy ao quadrado. Esse daqui é o nosso Q, que a gente chama que é a razão da PG. E é uma PG infinita. Como a gente pôde ver, isso daqui vai até o infinito. E como é que a gente resolve a soma de uma PG infinita? A gente sabe que a soma de uma PG infinita é 1 dividido para 1 menos Q. E a gente sabe que o nosso Q é xy ao quadrado. Então, a gente tem que essa soma todinha, esse somatório, é 1 menos xy ao quadrado. Ou seja, esse somatório é 1 sobre 1 menos x ao quadrado, y ao quadrado. Esse daqui é o resultado desse somatório. Então, a gente vai escrever que o nosso S é 4/3 da integral de 1, 0 a 1. Somatório disso daqui, a gente viu que é 1 dividido para 1 menos x ao quadrado, y ao quadrado, dx, dy. Para resolver essa integral aqui, que vem a sacada genial dessa resolução. Porque a gente vai fazer uma substituição de variáveis. A gente vai fazer uma troca aqui e chamar agora que x é seno de u dividido para cosseno de v. E y, seno de v, cosseno de u. Vocês já vão ver o porquê que isso daqui vai ser interessante. Isso daqui, essa sacada genial aqui, de trocar as variáveis para essas, vão nos ajudar a resolver essa integral. Então, a gente vai trocar x por isso e y por isso, aqui nessa integral. Porém, a gente sabe que quando a gente faz aqui a troca, né, da integral, né, a gente tem uma função aqui, dx, dy, né, e outra aqui. E quando a gente troca de uma coordenada A para uma coordenada B, a gente tem aqui agora a função em relação a A,
a função em relação a B, dA, dB. Só que aqui, antes do dA, dB, a gente ainda tem que multiplicar por uma coisa chamada jacobiano. E esse jacobiano é expresso pelo determinante de uma matriz que eu vou colocar aqui. É igual ao determinante de uma matriz que é a derivada parcial de x em relação a u, derivada parcial de x em relação a v, derivada parcial de y em relação a u e derivada parcial de y em relação a v. A gente vai ter que fazer aqui essa mudança e a gente tem que incluir o jacobiano para fazer a troca de coordenadas. Então, o nosso jacobiano, que eu vou chamar de J, é o determinante dessa matriz, que é dx du. Se a gente derivar x em relação a u, né, a gente vai ter que cosseno de v é constante, né? Vai ficar 1 cosseno de v vezes seno de u, a gente vai ter que fazer a derivada, e a derivada de seno é cosseno de u. Então, a gente tem que vai ficar cosseno de u dividido para cosseno de v. Então, a gente tem aqui cosseno de u dividido para cosseno de v. dx dv. Agora é o contrário, né? Seno de u é constante. E a gente tem que fazer a derivada de 1 sobre cosseno de v. Isso daqui é seno de u vezes, como que faz a derivada, né? Vamos fazer aqui. Derivada do primeiro, né, do numerador, é 0, vezes cosseno de v, vai dar 0. Menos o primeiro, que é 1, não vou botar. Derivada de cosseno de v é menos seno de v. Isso tudo dividido por cosseno de v ao quadrado. Então, isso daqui vai ficar seno de u, seno de v positivo, cosseno ao quadrado de v. Então, é isso que a gente vai botar aqui, ó. Seno de u, seno de v, dividido por cosseno ao quadrado de v. Vou apagar aqui para a gente ter espaço. Vamos fazer agora dy du. Bom, em relação a u, o v é constante, então a gente tem seno de v vezes 1 sobre cosseno de u, que a gente tem que derivar. Isso daqui vai ficar sendo seno de v vezes. Vai ficar menos a derivada do cosseno de u, como a gente viu, que é menos seno de u, dividido por cosseno ao quadrado de u. Então, isso daqui vai ficar seno de v, seno de u positivo, dividido para cosseno ao quadrado de u. A derivada parcial do y em relação ao v, a gente então vai ter que cosseno de u é constante. Então, cosseno de u vezes derivada de seno de v é cosseno de v. Então, a gente vai ter aqui cosseno de v dividido por cosseno de u. E aí, o nosso jacobiano, a gente vai pegar e multiplicar a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, vai ficar cosseno de u, cosseno de v, vezes cosseno de v, cosseno de u, menos agora a diagonal aqui secundária, que vai ser seno de u, seno de v, cosseno ao quadrado de v, vezes seno de v, seno de u, dividido para cosseno ao quadrado de u. Então, o nosso jacobiano vai ficar sendo cosseno de u, cosseno de u, cosseno de v, cosseno de v, tudo vai se cortar, a gente vai ter 1 menos. Agora, isso daqui, ó, seno de u vezes seno de u, a gente vai ter, então, seno ao quadrado de u. Seno de v, a gente tem seno ao quadrado de v. Tudo isso está dividindo cosseno de u, cosseno ao quadrado de u, vezes cosseno ao quadrado de v. Bom, então, nosso jacobiano é 1 menos. A gente pode separar aqui, ó, seno ao quadrado de u dividido para cosseno ao quadrado de u, vezes seno ao quadrado de v, cosseno ao quadrado de v. E isso daqui, ó,
é tangente ao quadrado. Tangente é seno dividido para cosseno. Então, a gente tem que o jacobiano é 1 menos tangente ao quadrado de u vezes, e essa daqui é a tangente ao quadrado de v. Então, é por isso daqui que a gente vai multiplicar a nossa função aqui com as novas variáveis para fazer as integrais. Então, a nossa soma é 4 terços, integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 menos x ao quadrado, como a gente viu, é seno ao quadrado de u dividido para cosseno ao quadrado de v vezes y ao quadrado, seria esse y aqui mudado já, que é seno ao quadrado de v cosseno ao quadrado de u. Dx, dy. Então, aqui a nossa soma é 4 terços, integral de 0 a 1, integral de 0 a 1, seno ao quadrado de u, cosseno ao quadrado de u, dá 1 dividido para 1 menos tangente ao quadrado de u vezes seno ao quadrado de v, cosseno ao quadrado de v, tangente ao quadrado de v, vezes o nosso jacobiano, para mudar aqui o dx e dy, de agora é du dv. Só que é por isso que essa sacada genial funciona. Porque a função que a gente tem aqui é igual ao nosso jacobiano. Olha só. 4 terços, integral de 0 a 1, integral de 0 a 1, de 1 sobre 1 menos tangente ao quadrado de u, tangente ao quadrado de v, vezes quem é o nosso jacobiano? É 1 menos tangente ao quadrado de u, tangente ao quadrado de v. Então, a gente vai ter aqui 1 menos tangente ao quadrado de u, tangente ao quadrado de v. Du, dv. E aí, gente? Corta, corta. É por isso que essa mudança de variável foi tão importante. A gente tem que a soma é 4 terços da integral de 0 a 1, integral de 0 a 1, vai ficar só 1 du dv. Só que agora, gente, a gente não pode mais botar de 0 a 1, tá? Eu vou trocar aqui por uma outra região R. Porque de 0 a 1, a gente estava no dx dy. Então, a gente tinha uma região assim, ó, x e y no plano, que ia do 0 a 1. E do y também é do 0 a 1. Então, a gente tinha mais ou menos essa região aqui. Agora, a gente tem uma região cujas variáveis são u e v. Então, a gente tem uma região aqui que a gente ainda não sabe o que é, não sabe quais são os intervalos de integração aqui, ó, du, dv. Então, eu vou chamar isso aqui de R. E agora, a gente só precisa descobrir que intervalos são esses para a gente conseguir resolver isso daí. Quando a gente faz a função constante 1, integral dupla da função constante 1, a gente está literalmente calculando a área da região. Ou seja, o nosso S, que é a nossa soma que a gente quer resolver, é 4 terços da área da região R. Então, se a gente achar a área na região R, a gente consegue achar a nossa soma. Quando a gente tinha x e y, o x ia de 0 a 1, como a gente viu aqui, e o y também ia de 0 a 1. Agora, em vez do x, a gente tem seno de u, cosseno de v, indo de 1 a 0, de 0 a 1, na verdade, e o y a gente tem agora, né, substituindo aqui, seno de v, cosseno de u, de 1 a 0. Se a gente passar cosseno de v para ambos os lados, ou seja, multiplicar toda essa equação por cosseno de v, a gente tem que vai continuar 0 aqui, 0 vezes cosseno de v não muda nada. Seno de u, 1 vezes cosseno de v, que é cosseno de v. E a gente tem aqui 0 menor que seno de v menor que cosseno de u. Então, esses são os intervalos. Bom, a gente sabe que tanto o seno de u como o seno de v são maiores ou iguais que 0. Mas isso não ajuda muita coisa. Os limites da região são definidos, como a gente pode ver aqui, no nosso máximo, né? No nosso extremo aqui. Esse é o mínimo e esse é o máximo que ele pode chegar. Como a gente quer a área, a gente tem que considerar o máximo que ele chegou, né? Que seria 1. Aqui, ó, 1. Ele vai até aqui. Então, quem é o nosso máximo aqui do R? Ele vai de 0, né? Até o máximo.
Quando a gente pega aqui seno de U maior que zero, a gente sabe que U tem que ser maior que zero. Mas até onde? Então a gente tem que considerar a situação máxima, que seria igualar, né? Até onde ele chega, que seria o cosseno de V cosseno de U. Então a gente tem que seno de U, se a gente pegar e fazer que é igual a cosseno de V, ou seno de V igual a cosseno de U, a gente consegue o máximo que ele pode chegar. Não pode ultrapassar disso, né? E aí a gente lembra que o cosseno de um ângulo é o seno de π sobre 2 menos o ângulo. Assim como o seno do ângulo é o cosseno de π sobre 2 menos o ângulo. Então a gente tem essas relações de seno e cosseno, e a gente pode usar isso a nosso favor. Porque a gente pode substituir aqui, ó, seno de U, então, é o cosseno de π sobre 2 menos U. Só que o seno de U é o próprio cosseno de V. Então, a gente tem que cosseno de V é o cosseno de π sobre 2 menos U. Se isso daqui é igual, então esses argumentos aqui têm que ser iguais. Então, a gente acha uma relação. A gente acha que V é π sobre 2 menos U. Se a gente usasse outra relação, a gente também acharia que U é π sobre 2 menos V. A gente pode tirar essas relações entre U e V. E agora a gente pode montar um gráfico e descobrir a área desse gráfico. Eu vou adotar aqui V o eixo Y, né? E o U é o eixo X. Em vez de X e Y, a gente tem o V e o U. Só para fazer uma analogia com X e Y aqui. E o que acontece? Se fosse no x e y, a gente teria y é π sobre 2 menos x. Isso daqui é uma função, uma reta, uma equação de primeiro grau, chame do que quiser. E a gente consegue montar o gráfico disso. Y é menos x mais π sobre 2. Significa que o b, que é o coeficiente linear, que é por onde passa no eixo y, é π sobre 2. E menos x, né, ou seja, menos 1, é o nosso coeficiente angular. Então, a gente consegue saber muita coisa. Por exemplo, coeficiente angular negativo, a reta é decrescente. Então, ficaria mais ou menos assim, ó, uma reta decrescente que passa aqui no π sobre 2, que é o b, que é o coeficiente linear, menos 1 é o coeficiente angular, que é o nosso a, e bem aqui tem uma raiz, que é quando v é zero. E quando que v é zero? Zero, só substituir π dividido para 2, menos 1. Então, U, se a gente colocar aqui somar dos dois lados, é exatamente π sobre 2. Então, essa raiz aqui também é π sobre 2. E essa daqui é a nossa região R, que a gente estava querendo achar. Com essas relações, e sabendo que o seno de U igual a cosseno de V no limite máximo, onde ele pode chegar. E como sempre tem que seguir também que esse seno de V é maior que zero e seno de U também maior ou igual que zero. Como a gente consegue ver aqui, então U e V tem que ser maior que zero e eles começam aqui no zero. Então, deu tudo certinho, resolveu aqui o problema, né? E a gente consegue achar, então, a nossa soma, como a gente viu, sendo 4/3 a área dessa região, que é uma região triangular. Então, a soma é 4/3 desse R que eu chamei aí, que é a área da região. E agora é só resolver. A área, isso daqui é um triângulo aqui, forma 90 graus. Meu desenho tá torto, mas é para formar 90 graus. Os eixos aqui, o I e V, sempre formam 90 graus. E a gente tem que a área de um triângulo, né, é a base vezes a altura dividido para 2. Quem é a base? Tudo isso daqui, ó, que é de 0 a π sobre 2, π sobre 2. A altura também é π sobre 2, então π sobre 2. Tudo isso dividido para 2. Então, a nossa área, que eu chamei de R, na verdade, é π ao quadrado, dividido para 4, né, dos duas, vezes 1/2, que é a mesma coisa que dividir por 2. Então, a nossa região é π ao quadrado, dividido para 8. Essa daqui é a nossa região R. E a nossa soma é 4/3 vezes esse R, que é π ao quadrado sobre 8. 4, né, dividido para 8 é meio. Então, eu corto aqui e vou colocar 1/2 vezes π ao quadrado dividido para 3.
Então, essa soma vai ser π ao quadrado, 2 vezes 3, 6. Então, a gente viu utilizando integrais, né, fazendo todo esse processo aqui, com essa sacada genial de substituir as variáveis para cancelarem aqui com o jacobiano e darem o i, e a gente resolveu utilizando a área, né, a gente viu que a soma 1 mais 1 quarto mais 1 nono mais 1 16 até o infinito é π ao quadrado sobre 6. Então é isso. Se vocês quiserem, se vocês conhecem outras resoluções do problema da Basileia, me mandem, porque é um dos meus problemas favoritos. Eu já vi, 30 resoluções diferentes e eu acho sempre todas fantásticas. Então, beijos.